Está começando mais uma edição do Tópico do Dia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mercosul e a parceria, com a União Europeia. E isso mostra que o Brasil, depois de 25 anos, o Brasil conseguiu, junto com os parceiros do Mercosul, fazer essa assinatura. Tá bem? Então, vamos ficar atento, porque na realidade a gente precisa entender o que é políticas públicas e o que é geopolítica, tá bem? E outra dica, a China tem interesse em entrar, certo, em fazer parceria com o Mercosul. Então fica a dica, vamos estudar para compreender os cenários atuais. Ok? O Brasil está abrindo uma porta que os Estados Unidos passaram décadas tentando manter fechada. Quando o governo brasileiro sinaliza, pela primeira vez, um acordo comercial entre o Mercosul e a China, não estamos falando de tarifas, cotas ou burocracia alfandegária. Estamos falando de um movimento silencioso que mexe no equilíbrio do sistema internacional. Porque o Mercosul não é só um bloco regional. Ele é uma massa econômica, territorial e política que sempre orbitou, direta ou indiretamente, o espaço de influência dos Estados Unidos. E essa órbita começa a ir falhar justamente quando Washington perde capacidade de coordenar o jogo global. Durante anos, o Brasil bloqueou qualquer negociação formal com Pequim por medo da própria China, medo da enxurrada industrial, medo da concorrência assimétrica, medo de desestruturar o parque produtivo nacional. Esse medo nunca foi irracional. Ele era estratégico. Só que o mundo mudou. As tarifas impostas pelos Estados Unidos, o uso do comércio como arma política e a erosão dos fóruns multilaterais criaram um ambiente onde continuar parado passou a ser mais perigoso do que avançar. E é nesse vácuo que a China se move melhor do que qualquer outro ator do planeta. Aqui entra o ponto central que quase ninguém diz em voz alta. Pequim não quer um acordo amplo agora. Quer um acordo parcial, cirúrgico, em linhas tarifárias específicas, em barreiras não tarifárias, em procedimentos que abrem o mercado chinês sem acionar alarmes políticos imediatos. Isso é controle estrutural, não espetáculo. É o tipo de avanço que não gera manchete explosiva, mas muda a dependência econômica ao longo do tempo. E o Brasil sabe disso. Tanto que o discurso oficial fala em complexidade, longo prazo e sensibilidade. Linguagem diplomática para algo simples. Estamos entrando num jogo que não controlávamos antes. O fator americano é impossível de ignorar. A saída dos Estados Unidos de organismos multilaterais, a preferência por acordos coercitivos e o uso de sanções como ferramenta de política externa abriram um espaço que alguém ocuparia. A China não pediu licença, apenas entrou. Enquanto Washington reage quando perde terreno, Pequim constrói quando ninguém está olhando. E o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entende perfeitamente esse momento. Lula não aparece aqui como espectador, mas como articulador de uma mudança de eixo. Alguém que percebe que o Sul global só ganha peso quando deixa de pedir autorização. O Mercosul, claro, não é homogêneo. O Paraguai mantém relações com Taiwan, a Argentina vive suas próprias contradições políticas, o Uruguai busca margem de manobra. Isso não é obstáculo, é parte da negociação. A China já negocia com países que discordam dela em pontos centrais, desde que o fluxo econômico avance. E o próprio Paraguai, apesar do discurso diplomático, já está profundamente integrado ao comércio chinês. O discurso político resiste mais do que a realidade econômica. No fundo, essa possível abertura revela algo maior. O comércio global está sendo redesenhado fora das regras que os Estados Unidos escreveram no pós-guerra. Blocos regionais estão sendo puxados para novas órbitas. Não por ideologia, mas por sobrevivência econômica. A China não oferece moral, oferece mercado. E quando um país do tamanho do Brasil começa a recalcular suas posições históricas, isso não é improviso. É leitura de poder. Nada disso significa ruptura imediata. Significa transição. Lenta,
calculada e inevitável. O Brasil não está escolhendo a China contra os Estados Unidos. Está escolhendo não depender de um único centro de decisão. E num mundo em fragmentação, essa escolha é tudo menos neutra. Quem acha que isso é só mais uma negociação comercial, ainda está olhando o tabuleiro antigo. O jogo já mudou. E o Brasil, desta vez, decidiu jogar. O que está em jogo aqui não é se o acordo sai, mas quem passa a ter poder de veto sobre o futuro econômico da América do Sul. Quando o Brasil sinaliza disposição para destravar negociações entre o Mercosul e a China, ele está mexendo numa engrenagem que sempre funcionou sob vigilância externa. Durante décadas, a integração regional sul-americana foi tolerada enquanto não ameaçava o eixo de influência dos Estados Unidos. O Mercosul servia como zona de amortecimento, não como plataforma de autonomia. O problema é que, num mundo fragmentado, zonas de amortecimento viram alvos. E Washington sabe disso. O que assusta os centros de poder tradicionais não é a China vender mais para o Brasil. Isso já acontece há anos. O que incomoda é a possibilidade de Pequim influenciar regras, padrões, certificações, logística e cadeias produtivas dentro de um bloco inteiro. Isso muda o jogo. Um acordo parcial hoje abre caminho para dependências técnicas amanhã. Portos adaptados, normas sanitárias compatíveis, cadeias industriais reorganizadas. Nada disso é ideológico, é estrutural. E quem controla a estrutura, controla as escolhas futuras, mesmo sem aparecer. A reação americana tende a seguir um roteiro conhecido. Primeiro, silêncio público. Depois, pressão indireta. Alertas sobre indústria nacional, riscos estratégicos, segurança econômica. Em seguida, estímulo a divisões internas no bloco. Argentina de um lado, Paraguai de outro, discursos sobre soberania individual dos membros. Não é conspiração fantasiosa, é método testado. Os Estados Unidos raramente entram no debate quando ainda controlam o ambiente. Eles entram quando percebem que o ambiente está escapando. O Brasil, por sua vez, opera num equilíbrio delicado. Internamente, existe receio real da indústria ser esmagada pela escala chinesa. Esse medo não desapareceu. Ele foi relativizado, porque o custo de permanecer isolado num mundo que se reorganiza pode ser maior do que o custo de competir. E é aí que entra a estratégia brasileira. Não se trata de abrir tudo, mas de abrir o suficiente para ganhar espaço de manobra. Um acordo parcial permite testar, medir impacto, ajustar rotas. É pragmatismo, não submissão. A China entende isso melhor do que qualquer outro ator. Pequim não exige alinhamento político imediato. Ela trabalha com tempo, começa pelo comércio, avança para a infraestrutura, consolida a presença tecnológica e, quando percebe, o país parceiro já reorganizou parte de sua economia em função daquele relacionamento. Isso não transforma governos em marionetes, mas limita opções futuras. É poder sem discurso, influência sem discurso moral. E é exatamente por isso que funciona. O papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse cenário é mais central do que parece. Lula carrega capital político internacional suficiente para dialogar com múltiplos polos sem parecer errático. Ele não apresenta esse movimento como ruptura com o Ocidente, mas como diversificação necessária. Esse enquadramento é estratégico. Ele reduz reação imediata, ganha tempo e mantém canais abertos. Ao mesmo tempo, sinaliza ao Sul global que o Brasil está disposto a liderar uma transição menos dependente. O detalhe mais revelador está na linguagem usada pelos próprios funcionários envolvidos. Novo cenário global. Essa expressão não é casual. Ela reconhece algo que muitos governos ainda evitam dizer abertamente. A ordem econômica anterior está se esgotando. Tarifas viraram armas, acordos viraram instrumentos de coerção e instituições multilaterais perderam força. Nesse ambiente, quem não se reposiciona vira objeto, não sujeito. Nada disso garante sucesso automático. O Mercosul continua sendo um bloco difícil, cheio de tensões internas e interesses divergentes. Mas a simples disposição de avançar já altera a percepção externa. Investidores, governos e mercados passam a recalcular riscos e oportunidades. E percepção em geopolítica é quase tão importante quanto realidade. Esse segundo bloco deixa claro um ponto incômodo. O Brasil não está apenas reagindo ao mundo.
está tentando moldar o espaço onde vai existir nas próximas décadas. Se conseguirá ou não depende de execução, coesão regional e capacidade de resistir a pressões externas. Mas a decisão de se mover já foi tomada. E quando um país do tamanho do Brasil decide se mover, o mundo presta atenção, mesmo fingindo que não. Toda grande reconfiguração de poder cobra um preço e o Brasil sabe que alguém vai tentar fazer essa conta chegar. O avanço das conversas entre Mercosul e China não acontece num vácuo. Ele acontece num momento em que cadeias globais estão sendo redesenhadas à força, em que o comércio deixou de ser neutro e passou a ser ferramenta explícita de pressão política. Quando o Brasil sinaliza que pode abrir uma negociação que sempre foi evitada, ele envia uma mensagem dupla. Para a China, diz há espaço. Para os Estados Unidos, diz há limite. E esse segundo recado costuma gerar reação. O padrão histórico mostra que Washington não atua de forma frontal quando ainda existe margem de dissuasão indireta. O primeiro movimento costuma ser econômico. Revisão de acordos, atrasos regulatórios, endurecimento técnico em setores sensíveis, pressão sobre empresas brasileiras com forte exposição ao mercado norte-americano. Nada anunciado como retaliação. Tudo apresentado como ajuste de política. É assim que o custo começa a ser distribuído, de forma difusa, para gerar ruído interno e alimentar divisões domésticas. Esse é um ponto-chave. O maior risco para o Brasil não vem de fora, vem de dentro. Setores industriais que se sentem ameaçados, elites econômicas acostumadas a um eixo único de poder, grupos políticos que leem qualquer aproximação com a China como traição automática ao Ocidente. Esses atores não precisam estar errados para serem usados. Eles funcionam como amplificadores de pressão externa. A geopolítica moderna raramente opera com tanques. Ela opera com narrativas internas conflitantes. A China conta com isso e age de forma calculada para não provocar ruptura imediata. Por isso a ideia de acordo parcial é tão central. Ela permite que o Brasil apresente o movimento como técnico, gradual, reversível. Não é, mas parece. E em política internacional, parecer muitas vezes é metade da vitória. Pequim sabe que não precisa vencer o debate público agora. Precisa apenas criar dependências silenciosas que tornem o recuo caro demais no futuro. O Mercosul entra nessa equação como território de disputa indireta. Não é coincidência que as discussões internas do bloco se intensifiquem justamente quando a China surge como possibilidade real. Divergências que sempre existiram passam a ganhar peso político maior. O consenso exigido pelo bloco, frequentemente tratado como fraqueza, vira ferramenta de negociação. Cada país usa sua posição para extrair concessões, internas ou externas. Isso torna o processo mais lento, mas também mais resistente a choques abruptos. Há também um elemento que raramente aparece nas análises superficiais: energia, minerais críticos e logística. O comércio é apenas a camada visível. O que sustenta qualquer acordo de longo prazo são rotas, infraestrutura e acesso a insumos estratégicos. A América do Sul concentra recursos que a China precisa para sustentar sua indústria e sua transição tecnológica. O Brasil sabe disso e começa a negociar não apenas como fornecedor, mas como nó logístico. Isso muda a relação de força. O discurso oficial ainda evita essa franqueza, mas ela está implícita. Quando se fala em novo cenário global, o que se está dizendo é que o mundo entrou numa fase em que neutralidade não protege mais. Ou você se ancora em múltiplos polos, ou vira satélite de um só. O Brasil tenta construir essa ancoragem múltipla sem romper pontes, sem discursos inflamados, sem gestos simbólicos desnecessários. É uma diplomacia de fricção controlada. Esse terceiro movimento revela algo essencial. Não existe retorno ao ponto anterior. Mesmo que o acordo não avance no curto prazo, o simples fato de ele ter sido colocado na mesa muda expectativas, alianças e estratégias externas. O Brasil já foi classificado como ator previsível demais. Agora passa a ser visto como variável. E variáveis geram cautela, mas também respeito. O risco existe, sempre existiu. A diferença é que permanecer imóvel num mundo em transição também é risco. Talvez maior. O Brasil parece ter entendido isso tarde, mas ainda em tempo. E ao sinalizar disposição para jogar num tabuleiro mais complexo,
Ele aceita algo que muitos governos evitam: o custo de decidir. Esse bloco não fecha a história. Ele deixa claro que o processo entrou numa fase sem neutralidade confortável. Daqui em diante, cada passo terá consequência. E cada silêncio externo será tão revelador quanto qualquer declaração oficial. Oi, tudo bem? Continuando o nosso diálogo sobre o papo anterior, né? Vamos falar um pouquinho sobre a condição que o dólar está descendo a ladeira cada vez mais como moeda principal. E ainda por cima, o secretário Marco Rubio, lá dos Estados Unidos, fala que o tempo do dólar americano acabou. Ele ainda dá uma projeção de 5 anos, certo? Mas eu acho que vai ser bem mais cedo, ok? Então vamos compreender o cenário atual, vamos entender as leituras da geopolítica no mundo. E o Brasil é um player muito importante nessa temática, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar. O índice do dólar dos Estados Unidos acaba de atingir o nível mais baixo em 6 anos, ao tocar a marca de 96,0 pontos, o pior colapso desde 2020. Questionado sobre esse movimento, Donald Trump afirmou a jornalistas que o dólar vai muito bem e que está confortável com esse patamar. No entanto, enquanto essa declaração era feita, os dados de mercado indicavam exatamente o oposto. Investidores globais aceleravam a saída de ativos denominados em dólar, um comportamento que não se via com essa intensidade há décadas. O movimento é amplo e profundo. O ouro disparou e ultrapassou a marca histórica de $5.000 por onça, enquanto as principais economias do mundo passaram a reduzir, de forma simultânea, suas posições em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. De acordo com dados acompanhados pela Bloomberg, operadores de Tóquio a Nova York já batizaram esse processo de operação de desvalorização. Não se trata de uma oscilação comum de mercado, mas de um colapso estrutural de confiança na moeda americana. Os números reforçam essa leitura. Segundo a Trading Economics, o índice do dólar caiu 9,4% ao longo de 2025, o pior desempenho anual em mais de uma década. Em janeiro de 2026, o movimento se intensificou. O DXY recuou mais 1,8%, rompeu o nível de 97 pontos e atingiu mínimas que não eram registradas desde 2020. Analistas apontam que esse padrão não corresponde à volatilidade normal do mercado cambial, mas sim a uma mudança estrutural de regime. Em 2025, o dólar acumulou uma queda de 13,5% frente ao euro e quase 14% frente ao franco suíço. Mesmo em relação a uma cesta de moedas de mercados emergentes, a desvalorização foi de 5,6%. Para investidores estrangeiros, a fraqueza do dólar passou a ser um fator decisivo de perda ou ganho real. Especialistas destacam que esse processo não pode ser explicado apenas por decisões do Federal Reserve ou por diferenciais de juros. O elemento central é a confiança. E confiança, uma vez perdida, não é restaurada simplesmente com ajustes técnicos de política monetária ou mudanças pontuais de liderança política. Os sinais mais relevantes surgem justamente abaixo da superfície, nos movimentos silenciosos dos grandes atores globais. A Índia reduziu suas reservas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos ao menor nível em 5 anos. Dados do próprio Tesouro americano, reportados pela Bloomberg, mostram que as participações indianas em dívida de longo prazo caíram para 174 bilhões de dólares, uma retração de 26% em relação ao pico registrado em 2023. Analistas são claros ao afirmar que isso não se trata de um simples rebalanceamento de portfólio, mas de uma retirada estratégica. A China segue o mesmo caminho. Suas reservas em títulos do Tesouro atingiram o nível mais baixo desde 2008. Paralelamente, tanto China quanto Índia intensificaram de forma agressiva a compra de ouro. A Índia adicionou 39,2 toneladas métricas
em apenas 12 meses, enquanto as reservas chinesas alcançaram 74,5 milhões de onças após 14 meses consecutivos de compras. Quando grandes economias vendem ativos denominados em dólar e, simultaneamente, acumulam ouro, o sinal é inequívoco. Trata-se de preparação para um cenário em que o dólar deixa de ser a moeda de reserva incontestável do sistema internacional. Esse movimento ocorre em um contexto de fragilização institucional interna nos Estados Unidos. Especialistas apontam que o governo Trump minou de forma sistemática as bases que sustentam a dominância do dólar. Em janeiro de 2026, Trump demitiu a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, em uma ação amplamente considerada inconstitucional. Em seguida, ameaçou remover o presidente do Fed, Jerome Powell, antes do término de seu mandato. Essas ações são amplamente vistas como um enfraquecimento direto do status do dólar. O impacto ultrapassou as fronteiras americanas. Autoridades europeias passaram a questionar abertamente a confiabilidade do Federal Reserve como parceiro internacional em momentos de crise. O Banco Central Europeu, em coordenação com a China, começou a pressionar instituições financeiras a reduzir lacunas de financiamento em dólar, sinalizando uma mudança estratégica no sistema financeiro global. Os efeitos já são visíveis para investidores estrangeiros. Em termos nominais, o S&P 500 acumulou alta de 1,3% no ano, mas o dólar caiu 1,5% no mesmo período. O resultado é que investidores internacionais tiveram perdas reais, não por desempenho ruim dos ativos, mas pela desvalorização cambial. Essa dinâmica financeira se converte rapidamente em vulnerabilidade geopolítica. Atualmente, os Estados Unidos já gastam mais com juros da dívida do que com defesa. Segundo o Atlantic Council, a dívida americana ultrapassa 38 trilhões de dólares, cerca de 125% do PIB, com aproximadamente 6 bilhões de dólares sendo adicionados todos os dias. Esse modelo só se sustenta enquanto o resto do mundo continuar financiando o Tesouro americano. A Europa, sozinha, detém cerca de 8 trilhões de dólares em títulos e ações dos Estados Unidos, quase o dobro do que o restante do mundo combinado, segundo a análise do Deutsche Bank, citada pela revista Fortune. Isso não representa apenas investimento, mas uma alavancagem sistêmica. Caso os bancos centrais europeus decidam seguir o mesmo caminho de Índia e China, os custos financeiros para os Estados Unidos explodiriam. Esse risco já foi reconhecido internamente. O deputado Thomas Massie afirmou publicamente que, à medida que o status do dólar como moeda de reserva diminui, também se reduz a capacidade dos Estados Unidos de tributar o mundo por meio da criação de moeda. Trata-se do mecanismo que sustentou o poder econômico americano por cerca de 80 anos. A possibilidade de manter déficits fiscais e comerciais gigantescos sem consequências imediatas, porque outros países precisavam acumular dólares para o comércio internacional. Quando esses países se afastam do dólar, os efeitos retornam para dentro da economia americana na forma de inflação e instabilidade. Pesquisas do CPR indicam que o dólar deixou de ser uma moeda de refúgio e passou a ser tratado como uma moeda de risco. Historicamente, em momentos de crise, investidores corriam para o dólar. Agora, ocorre o inverso. Diante da volatilidade, o dólar é vendido. Especialistas classificam isso como uma mudança fundamental de regime. Há precedentes históricos claros. Na década de 1970, o dólar entrou em colapso sob condições semelhantes: dívida crescente, instabilidade política e perda de confiança. Naquela época, foi necessário que Paul Volcker elevasse os juros para 20% para restaurar a credibilidade. Analistas questionam o que uma medida dessa magnitude faria hoje a uma economia com 38 trilhões de dólares em dívida. No curto prazo, especialistas avaliam que o dólar pode até encontrar algum suporte temporário. No entanto, a tendência estrutural de longo prazo parece definida. Com os níveis atuais de endividamento, analistas avaliam que os Estados Unidos não conseguem honrar suas obrigações sem recorrer à inflação.
desvalorizando deliberadamente a moeda para reduzir o valor real da dívida. As próprias declarações de Trump indicam conforto com um dólar mais fraco, sob o argumento de que isso favoreceria exportações e reduziria déficits comerciais. O que essa estratégia ignora é que, uma vez que o status de moeda de reserva começa a se deteriorar, ele não é restaurado por decisão política. A diversificação da Índia para fora dos títulos do Tesouro é estrutural, não cíclica. Mesmo em cenários de acordos comerciais, analistas citados pela Bloomberg avaliam que as posições apenas se estabilizarão, sem retorno a grandes volumes de compra. China, Índia, Brasil e Arábia Saudita seguem reduzindo exposição ao dólar, ampliando reservas de ouro e construindo sistemas de pagamento que contornam a moeda americana. Não se trata de coordenação formal, mas do reconhecimento de uma nova realidade. A ironia é evidente. Trump prometeu restaurar a dominância dos Estados Unidos, mas suas políticas, ao ameaçar aliados, corroer instituições e usar o dólar como arma por meio de sanções, aceleraram exatamente o processo que afirmavam querer evitar. Esse padrão já apareceu no setor de defesa, quando aliados como o Canadá passaram a considerar alternativas aos F-35, e no comércio internacional, onde parceiros passaram a ver Pequim como mais previsível do que Washington. Agora, o fenômeno atinge o núcleo do poder americano, o próprio dólar. O privilégio de viver além de seus meios por décadas parece estar chegando ao fim, não apenas por fundamentos econômicos deteriorados, mas porque os Estados Unidos demonstraram estar dispostos a usar esse privilégio contra até mesmo seus próprios aliados. E uma vez que essa confiança se perde, nenhuma política de juros é capaz de recriá-la. O que está em curso não é um colapso repentino. O mundo não está abandonando o dólar por ideologia, nem por alinhamento político, mas por autopreservação. O sistema financeiro global está se reorganizando para reduzir vulnerabilidades diante de um centro que demonstrou estar disposto a sacrificar estabilidade em nome de coerção. Esse processo não será imediato, nem linear, mas já se tornou irreversível. A hegemonia monetária dos Estados Unidos não termina com um anúncio, uma crise ou uma manchete. Ela se encerra quando o restante do mundo conclui que depender de uma única moeda deixou de ser seguro. E essa conclusão, silenciosa e pragmática, parece já ter sido tomada.